Obrigado. Ok, muito bem. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui e, no primeiro lugar, tenho que pedir um pouco de desculpa a todos, porque fico um pouco preocupado, já que o meu nível do português é muito elemental e seguramente vou fazer muitos erros durante a minha apresentação. Perdão e tentamos, ok? Obrigado. Ok, hoje eu queria conversar convosco sobre um artista contemporâneo, vivente, inglês, que se chama Hamish Fulton e que nasceu em Londres em 1946 e por isso tem mais que 70 anos e é sempre ativo. E podemos pensar que trata-se de um fotógrafo, já que vemos aqui fotografias. Em vez não, ou não em primeiro lugar, ok? A arte de Hamish Fulton consiste essencialmente no caminhar. Ele entende o caminhar, que é uma coisa normal, que todos nós fazemos cotidianamente, mas ele entende o caminhar como uma forma de arte de própria maneira, de próprio direito, ok? E que pode parecer uma coisa estranha, mas ele diz, é uma citação: a minha forma de arte é a viagem feita a pé na paisagem. A única coisa que temos de tomar de uma paisagem são fotografias. A única coisa que temos de deixar nela é o rastro dos passos. Tentamos levar as palavras de Hamish Fulton em sério. Que podemos pensar que está zombando. Não, tentamos pensar que está sério quando ele fala do caminhar como uma forma de arte. E a pergunta é, em que senso o caminhar pode dever uma forma de arte? Como nasceu essa exigência e que problemas traz consigo? Ok, em primeiro lugar, antes de tudo, Hamish Fulton não é o único artista caminhador. Junto com ele, é preciso recordar Richard Long, que está aqui também, inglês também, nasceu em 1945 em Bristol, e um artista mais jovem que se chama Michael Höpfner, que é austríaco e que nasceu em 1972. São artistas que frequentemente, e um pouco aqui também, são considerados, são catalogados na grande categoria da land art. E são catalogados nesta maneira, mesmo contra as intenções desses artistas. Richard Long, em uma entrevista, falou assim: a land art é uma expressão americana. Quer significar escavadeira, bulldozer e grandes projetos. Parece-me um movimento tipicamente americano. É a construção de obras sobre alguns terrenos comprados pelos artistas com o fim de fazer um grande monumento permanente. Tudo isso não me interessa em absoluto. Podemos pensar a obras como Spiral Jetty, feita por Robert Smithson, ou outras coisas assim, muitos grandes, grandes espaços. Sim, podemos
entender se pensamos a coisas como Smithson e outros artistas assim, podemos pensar os artistas, o que está pensando Richard Long neste contexto. Além da arte, sim, é verdade que é um po' uma... o filósofo italiano Paolo D'Angelo afirma que é um pouco um termo guarda-chuva que recobre experiências artísticas muito diferentes, as tendências americanas e também outras tendências. Ele acha mais convincente adotar uma outra expressão, que é outdoors art. Como, citando D'Angelo, único termo realmente capaz de incluir em si, dando uma indicação importante, todas as recentes tendências de arte na natureza. E arte na natureza, o que tem a ver com a natureza. Ok? Ok. Aqui temos uma obra de Richard Long que não é feita caminhando. É um pouco um outro aspecto da sua arte, que é um pouco entre escultura e outras coisas, não sei. Em relação ao caminhar, a primeira obra importante de Richard Long é realmente importante no contexto da arte do século XX. É uma obra muito particular, de 1967, chamada A Line Made by Walking, uma linha feita caminhando. Trata-se de uma linha reta sobre o solo, obtida simplesmente pisando a grama. É uma obra radical. Os críticos consideram essa obra radical. E há críticos que comparam essa obra com, por exemplo, o Quadrado Negro de Malevich, pela sua radicalidade. E Hamish Fulton assim fala sobre A Line Made by Walking, um dos trabalhos mais originais da arte ocidental do século XX. A longa viagem começa como um único passo apenas. Com somente 23 anos, que era a idade de Long ao momento de fazer a linha caminhando, Long combina duas atividades aparentemente separadas. A escultura, a linha é como uma escultura ao grau zero. E o caminhar, que é a ação. Caminhar é uma ação. Com o tempo, a escultura desapareceria. Mas e a ação? A ação também desaparece? Desaparece no momento mesmo que caminhamos. Quando acabamos de caminhar, a ação é terminada, desaparecida. A escultura é um pouco mais durável, mas, pouco tempo. O urbanista, ativista e teórico e muito mais italiano, Francesco Carreri, que escreveu um livro intitulado Walkscapes, atribuiu uma grande importância ao caminhar, que ele entende como prática estética. O subtítulo do seu livro é O Caminhar como Prática Estética. E assim comenta a operação de Long. A imagem da grama pisoteada contém em si a presença da ausência. A ausência da ação. A ausência do corpo. A ausência do objeto. Mas, por outro lado, é inequivocalmente o resultado da ação de um corpo. E é um objeto. Algo que se situa entre a escultura
uma performance e uma arquitetura da paisagem. E, nesse senso, podemos considerar essa obra como uma que se põe no interior do processo que a crítica estadunidense Lucy Lippard documentou no seu livro The Dematerialization of the Art Object, a desmaterialização do objeto artístico. E são presentes neste livro obras de Long, mas não a linha feita caminhando. O repertório coletado pela estudiosa documenta um processo de perda do papel-chave jogado pela obra, a obra de arte, na sua dimensão de objeto físico, ao longo da história de arte. O papel-chave jogado pela obra é agora substituído por gestos, performance, operações conceituais, ou mesmo por o corpo mesmo do artista, a body art. Ok, até agora estávamos falando sobretudo de Long. E agora a pergunta pode ser: há diferenças entre Richard Long e Hamish Fulton? E assim é a maneira para conhecer um pouco mais o Hamish Fulton. Sim, e as diferenças concernem a relação com o corpo. Segundo Francesco Carreri, em Long, o corpo age principalmente como instrumento do desenho. Ele desenha linhas, ok? Já que ele deixa rastros dos seus passos, rastros fugazes destinados a um rápido desaparecimento. Obviamente, Fulton também deixa rastros, mas ele não insiste no caminhar até o ponto de criar uma linha ou uma figura geométrica, ou não sei. Ele concentra a sua ação no caminhar enquanto tal, e não nos efeitos do caminhar, não nos efeitos da ação do caminhar, como pode ser uma linha ou uma figura geométrica. Ok. Neste modo, se Richard Long usa o seu corpo como um instrumento de desenho, sempre Carreri observa que o corpo do artista é, neste caso, um instrumento perceptivo. O que é importante é a percepção em Fulton. Em Long é mais importante, importante sim, a percepção também, mas é mais importante o efeito do caminhar. Neste modo, que significa que o corpo do artista é um instrumento perceptivo? Quer dizer que o caminhar, segundo Fulton, é uma maneira de conhecer si mesmo e a própria relação com o mundo. E o artista austríaco Höpfner segue a mesma ideia. E talvez mais explícito, pode ser um pouco mais radical, já que afirma: no meu caso, trata-se claramente de conseguir um estado diferente, acentuado, de percepção. Fazer uma viagem, e a palavra que usa, já que é uma entrevista em inglês, é trip. Fazer uma viagem como pegar drogas. Ok? Trip quer dizer viagem como viagem real, físico, e também viagem devido ao consumo de drogas, de substâncias estupefacientes. Fulton, do seu lado, marcha frequentemente de noite ou caminha dias e noites inteiras sem dormir ou sem
falar, como para desafiar os próprios limites físicos, mentais, e para relacionar-se de maneira diferente com os lugares onde ele passa. E um exemplo é esta obra aqui. A continuous 125-mile walk without sleep, sem dormir. 3 dias ou 3 noites, 21, 22, 23 de dezembro, sem dormir. É uma maneira de fazer uma experiência diferente de um caminho, de uma via que tem a sua importância histórica, já que é uma via de peregrinação famosa, assim dita Pilgrim's Way. Podemos acontecer que o estado acentuado de percepção, do qual fala Höppner, concerne não somente os 5 sentidos, senão a inteira relação com si mesmo. Percepção e também percepção da fadiga, do cansaço, do prazer ou da dor, da distância, etc, etc. Todos podemos tentar, já que todos podemos caminhar e perceber a fadiga, etc, etc, a distância. Se estamos cansados, a distância parece maior, se não, parece menor, etc, etc, etc. Isso mostra que, em cada caso, e tendo conta das recíprocas diferenças, também Fulton e também Höppner concordariam com as seguintes afirmações de Long. Long afirma: todo o meu trabalho é feito inteiramente com o meu corpo. É feito do tempo do meu caminhar, da medição dos meus passos. E, ok. Então, instrumento de percepção. Isso é uma diferença com Richard Long. E todos os artistas caminhadores fazem arte com o próprio corpo, de uma maneira ou de uma outra. Ok? Em Fulton, há outras coisas que são diferentes de Richard Long, Ken Long. Isso é uma preocupação social e política. Fulton não reclama algum tipo de ativismo político direto. Contudo, como observou a curadora e crítica Muriel Enjolras, o seu propósito, estou citando uma afirmação de Enjolras, o seu propósito não é de impor mensagens de maneira autoritária e moralista, senão de testemunhar uma condição do mundo que é, de muitos pontos de vista, extremamente preocupante. Por exemplo, Fulton mostra um profundo empenho ambientalista, que assume uma forma quase religiosa. Ele afirma: o meu trabalho pode inserir-se, evidentemente, na história da arte, mas nunca houve uma época em que as minhas preocupações tivessem tanto significado como hoje. Os espaços abertos desaparecem cada vez mais. Para mim, estar na natureza é uma forma de religião imediata. E de aqui origina-se o seu interesse, o interesse de Fulton pelo ecologista norueguês Arne Næss,
que é um dos mais importantes pensadores, filósofos que pensa, que teoriza sobre a ecologia. Fulton encontrou Arne Naess e ele comenta o encontro nesta maneira. Por que eu queria encontrar Arne Naess? De fato, havia muitas razões, inclusa a alegria dele. Mas certo, eu era fascinado pela sua famosa frase "Simple in means, rich in ends". Simples nos meios e ricos nos fins. Naess unia a palavra ecologia com filosofia, produzindo ecosofia. Arne Naess nos deu também a palavra deep ecology. Shallow ecology, que é o contrário, ele cria, significava pensar que os grandes problemas ecológicos pudessem ser resolvidos no interior da sociedade capitalista industrial. Nessas poucas palavras, há o núcleo do pensamento do Arne Naess. A ecologia tem que ser uma forma de filosofia. Por isso, ele fala de ecosofia. E temos que pensar a uma ecologia profunda, deep ecology. Uma ecologia que não pensa que os problemas ambientais possam ser resolvidos com os meios, com os sistemas da sociedade capitalista e industrial. Isso é o problema e não pode ser, no mesmo tempo, a solução. A solução significa evitar a sociedade capitalística e criar um outro tipo diferente de sociedade. Essa é um pouco a ideia geral do pensamento de Arne Naess, que Hamish Fulton considera muito importante pela sua atividade de artista e de ativista, ok? E também, neste modo, talvez compreendemos como a sua prática é a sua vontade de deixar sobre o solo somente os rastros dos passos. Ou, de qualquer modo, de fazer com que as suas caminhadas tenham um menor impacto possível. E compreendemos assim a sua ligação, não somente com o pensamento de Arne Naess, senão também com a ética do Leave No Trace, que é uma ética estadunidense, americana, que é uma ética prática que consiste em uma série de regras práticas a seguir para incentivar a proteção da natureza, dos lugares, quando praticam-se atividades ao ar livre. Acampamento, trekking, churrascos, blá, blá, blá. Deixe o lugar como você gostaria de encontrar. Isso é a máxima que é como o núcleo desta posição. A ética do Leave No Trace, não deixe traços. Essa é também outra diferença, uma outra diferença com os artistas da land art, que já era claro nas palavras de Richard Long. Os artistas da land art frequentemente consideram a natureza como um reservatório de materiais brutos pelas esculturas. Enjolras observa que os land artists, agindo sobre o espaço, o modificam e o transformam. Tudo o contrário de Leave No Trace. Pelo contrário, para Hamish Fulton, é a natureza que transforma a nós.
Ela tem um ciclo vital que não deve ser perturbado de algum modo, sobretudo não em nome da arte. O que acontece com a land art americana, a transformação da natureza. A natureza deve transformar nós, não o contrário. E podemos acrescentar que a preocupação social e política de Fulton é evidente também no seu interesse pela cultura dos nativos americanos e a sua posição política em favor do Tibete. E sobre isso ele afirma: eu vejo dois problemas aparentemente insolúveis no mundo. A ocupação ilegal do Tibete desde 1950 até hoje é a ausência de medidas para reduzir o aquecimento global. Global warming de um lado e a situação política entre China e Tibete de outro lado. Outros exemplos, por exemplo, é uma ação que teve lugar no 2011, Tate Modern, em Londres, chamada Slow Walk, que foi em apoio ao artista e ativista chinês Ai Weiwei, que muitas vezes foi censurado pelo governo chinês. Isso foi uma ação em nome da liberdade, da expressão artística, que é sempre um problema presente. Estavam falando sobre este tema um pouco antes. Mas pensamos também outras coisas. Isso é, já praticar uma atividade gratuita, lenta, como caminhar, é uma coisa que podemos conceber como uma posição, já isso é uma posição crítica contra a sociedade contemporânea, que é devotada à pressa, à eficiência, à racionalização do trabalho e de todas as nossas atividades. É devotada ao rendimento máximo. O antropólogo David Le Breton, por exemplo, escreve: o caminhador é um resistente. Ele não está pensando aos artistas caminhadores, mas, em geral, a toda a gente que caminha. E o caminhador é um resistente, um homem de prazer, e oposto ao homem urbano, que não tem tempo, sempre depressa. É o homem da conversa, e não aquela da comunicação. A comunicação é unidirecional, a conversa é a conversa. É multipluridirecional. E o homem do silêncio, silêncio também é conversa. E não aquele do rumor. A oposição aqui é entre silêncio e rumor. E o homem da lenteza, e não aquele da pressa. A nossa sociedade é frenética. Ao invés, calma, lenteza, silêncio. Podemos pensar que os artistas caminhadores estão ensinando precisamente isso. Toma-te o teu tempo, sem pressa. Sim, por exemplo, o crítico e curador Nicolas Bourriot fala do walking artist, singular, como um artista que deambula entre os interstícios e os tempos mortos do produtivismo. Os tempos mortos é como uma maneira de criticar a nossa sociedade devotada à produção. Ok.
Neste ponto, eu quero conversar convosco sobre um problema, uma verdadeira aporia, que é a aporia principal dos walking artists e que é conhecida, é bem conhecida por os mesmos artistas. A crítica Muriel Enjolras afirma assim, em relação a Fulton. Mas em que maneira um indivíduo pode partilhar uma experiência solitária acontecida na natureza em um certo momento? Isso é a experiência que faz o artista caminhador. Ele caminha e faz uma própria experiência. Mas como é possível partilhar uma tal experiência como um espectador que não a tem experimentada e que não a pode viver? Porque a experiência é sempre única e pessoal. A tensão entre a incomunicabilidade da experiência e o profundo desejo de comunicá-la é o que guia este artista caminhador que está convencido que a arte seja eficaz só se pode ser experimentada e ativada por o público. E como é que uma experiência pessoal pode ser ativada pelo público, por outras pessoas? Como é possível? Há uma fratura entre a experiência do artista e a experiência do espectador. O espectador está a uma distância espacial e temporal da experiência, da caminhada feita por o artista. E que observam os espectadores? Fotografias. As fotografias tomadas por o artista durante a caminhada. E como podemos ver aqui também um pouco, muitas vezes Fulton acrescenta textos e desenhos, aqui não, às vezes de maneira icônica, porque o fonte pode ser diferente, a cor também pode ser diferente. São maneiras de reforçar a mensagem. Podemos pensar essa maneira como uma maneira de fazer. Enjolras, por exemplo, fala de sinais da experiência, que podem ser comunicados a outra gente. Mas, nesta maneira também, trata-se sempre de uma experiência indireta, não é direta. A experiência direta é do artista quando caminha, no momento em que ele caminha. E como pode ser realmente, verdadeiramente comunicada a um espectador? A fotografia e os textos são suficientes ou não? Como observa o filósofo Paolo D'Angelo, aqui trova-se o verdadeiro paradoxo, que, em verdade, os walking artists partilham com todas as tendências da outdoors art, como a land art americana também. É o paradoxo pelo qual estas formas de arte nascem como arte que não quer ser imagem, senão quer ação ou experiência direta. Apesar disso, voltam a ser imagens. Imagem que não tem mais ligações com o ambiente em que têm nascidos ou com as experiências de quem elas têm nascidos ou em que elas consistem.
Como imagens ou sinais, elas constituem uma referência a algo que elas não são e que vai a ser exibido em espaços como museus, galerias, como aqui, como neste caso. Espaços, contextos que são totalmente abstratos, artificiais. Segundo D'Angelo, não trata-se somente de fazer notar que é uma arte que queria sair das galerias e apresentar-se de maneira em ambientes totalmente diferentes dos usuais espaços das exposições, que era uma exigência muito vivida por tantos movimentos artísticos dos anos 60 e 70. E lendo o texto ali, temos outras maneiras de criticar os espaços da galeria, dos museus. Foi uma tendência muito vivida, sim. Estava falando. Não trata-se somente de fazer notar que uma arte que queria sair das galerias acaba voltando para as galerias, como se nada tivesse acontecido. Essa é também a leitura de um noto crítico e artista irlandês, Brian O'Doherty, que escreveu um texto muito importante para a compreensão do significado das galerias e dos espaços da arte contemporânea. O livro se chama No Interior do Cubo Branco, e o cubo branco é precisamente o espaço da galeria. É mais ou menos um cubo e é branco, tudo branco. É interessante, não é uma coisa feita acaso, não. Tem uma razão, tem um significado muito particular. Precisamente neste ensaio, O'Doherty observa: a vanguarda norte-americana nunca criticou a ideia da galeria, a não ser por um período breve, quando incentivou a mudança para o continente, os lugares abertos, a qual foi fotografada e levada de volta à galeria para a venda. Pelo contrário, para D'Angelo, porém, se nós nos parássemos neste ponto, perderíamos de vista o dado realmente singular. Isso é, uma arte que pode entender-se somente como experiência e não como imagem, pode ser apreciada, como aqui, exclusivamente como imagem e não como experiência. D'Angelo acusa os artistas de divagarem sobre isso, frequentemente com, ele fala, uma boa dose de falsa consciência, como aquela que ele, D'Angelo, encontra, por exemplo, em Long. Referindo-se às esculturas como essa, mas a crítica, o discurso vale também para as linhas e os rastros das caminhadas, D'Angelo escreve que o artista inglês sabe muito bem que as suas esculturas são vistas, acima de tudo, pelos frequentadores das suas mostras. Ou seja, elas não são vistas absolutamente, senão através da mediação fotográfica. É o caso também de Hamish Fulton. Há sempre a mediação fotográfica. Isso quer dizer que não é uma experiência imediata, senão uma experiência mediata, através de uma mediação, que neste caso é a fotografia. Long afirma: é falso pensar que as minhas esculturas de paisagem nunca sejam vistas. Elas são vistas de vez em quando pelos habitantes do lugar, às vezes enquanto eu as estou fazendo, ou elas são descobertas por acaso por pessoas que podem não reconhecê-las como arte, mas que, contudo, as veem. Não obstante, podemos pensar que um tal paradoxo
não seja um elemento de divagação, como pensa Paulo D'Angelo, senão mesmo um núcleo temático das investigações artísticas dos outdoor artists em geral e dos artistas, de walking artists, dos artistas caminhantes. Isso parece verdadeiro, sobretudo relato não a Long, senão precisamente a Hamish Fulton, como mostram algumas suas escritas que, como neste caso, acompanham as fotografias. O caminhar é uma forma de arte de pleno direito. Walking is an art form in its own right. Uma obra de arte não pode representar a experiência do caminhar. Não há palavras na natureza. An artwork cannot represent the experience of the walk. There are no words in nature. E depois, um objeto não pode competir com uma experiência. An object cannot compete with an experience. O caminhar é a constante. O meio artístico é a variável. Walking is the constant, the art medium is the variable. Os caminhos são fatos para o caminhador e ficções para todos os outros. Walks are facts for the walker and fictions for everyone else. Então, seguindo a sugestão de Lorenzo Giusti, que é crítico e diretor de museu e hoje é diretor da GAMEC em Bergamo, em Fulton o uso dos textos e das fotografias não somente sublinha a impossibilidade de capturar a experiência na sua dimensão sensorial e mental, mas no momento em que textos e fotografias sobrepõem-se à paisagem e à experiência do caminhar, vai-se sugerir a ideia que cada performance e, portanto, cada experiência vive em si, produzindo, no máximo, algo residual, que é a única parte destinada ao público, textos e fotografia. Mas como residual ou textos, mas isso também se aplica à fotografia, tem a tarefa de transmitir a ideia do tempo e o senso da durada do caminho. Isso significa que mesmo o aspecto de ficção, o caminho são fatos para o caminhador e ficções para todos os outros, mesmo o aspecto de ficção, que tem o caminho para todos os outros que não são os caminhadores, quem olha as fotos, as fotografias, deve aprender a discernir senso das palavras que descrevem o caminho das mesmas palavras. Um artista que criticou o Hamish Fulton foi Joseph Kosuth, que é o pai da arte conceptual. Kosuth acusou Fulton pela presunção que nos deva interessar a sua experiência pessoal. Ok, ele caminha, ele faz fotos, escreve coisas e depois são as coisas pessoais. Não interessa. Fulton respondeu: se um escalador escrevesse uma conta pessoal de uma escalada, de uma escalada a solo, a mesma consideração seria válida? Poderia-se também dizer: ou por que fazer uma escalada? A minha maneira de sentir é que eu gostaria de encorajar a criatividade, não condenar a escolhas pessoais de outros artistas. Eu sei do que eu gosto. Portanto, o senso da arte de Fulton não consiste no conto de uma experiência pessoal, tendo em conta que, se fosse esse o caso, não seria considerado errado por Fulton mesmo. Em vez disso, a investigação de Fulton baseia sobre uma
essência dupla, como ainda observa Giusti. De um lado, é um hino ao vaguear como forma de conhecimento de si mesmo e do mundo. Já temos falado desse aspecto. Mas, do outro lado, é também uma reflexão sobre a arte, através de uma análise de complexa relação entre experiência e narração. Pode ser que podemos pensar que a arte sempre seja uma forma de relação entre experiência e comunicação, narração dessa experiência. Por isso, o senso da arte de Fulton é de fazer uma arte que, no mesmo momento em que vai se fazer, é também uma reflexão sobre as condições de possibilidade do seu fazer-se mesmo e da sua maneira de ser comunicada, de ser narrada. Obrigado.